Uma doença que pode afetar de maneira importante a saúde e a aparência do paciente. O jornalista Evaristo Costa convive com a doença de Crohn há cerca de 3 anos, conforme um relato dado por ele durante entrevista. Embora seja uma doença que te causa um grande constrangimento, porque qual é o principal sintoma? É a diarreia. Eu em crise, eu vou ao banheiro 30, 40 vezes por dia. Então, assim, eu não recebi nenhum diagnóstico de uma doença terminal, né? Olha, você vai ter... Não, eu posso colocá-la em remissão e posso viver normalmente se eu conseguir isso. Eu ainda não consegui, eu ainda não aprendi a lidar com ela. Eu ainda tenho muita dificuldade. A gente ainda não encontrou o remédio certo para estabilizá-la. Embora não seja rara, a doença de Crohn não é conhecida pela população em geral. Você já ouviu falar ou sabe o que é a doença de Crohn? Não, nunca ouvi falar. Nunca conheci alguém que tenha tido a doença de Crohn? Não, no caso, nunca ouvi falar dessa doença. Não ouvi falar. Não sabe nem, por exemplo, que tipo de doença ela é, o que ela afeta? Não sei. Eu queria saber se a senhora conhece ou já ouviu falar da doença de Crohn. Não. Nunca ouviu falar? Não. Nem conhece alguém que já tenha tido a doença de Crohn? Não. Eu já ouvi falar? Mas sabe o que é a doença de Crohn? Não. A doença de Crohn ela é uma doença inflamatória dos intestinos, né? Tanto do intestino grosso quanto do intestino delgado. É uma doença que tem um fator causador autoimune, é um defeito imunológico do sistema que faz com que o seu organismo ele tenha essas inflamações do próprio intestino. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, no país, a prevalência da doença de Crohn alcança cerca de 100 casos para cada 100 mil habitantes do Sistema Único de Saúde. A doença de Crohn pode se manifestar em qualquer fase da vida, mas aparece geralmente na fase adulta, entre os 20 e os 40 anos. Especialistas não conseguem explicar ainda o motivo de aparecimento dessa doença, mas apontam que a predisposição genética e fatores relacionados ao ambiente podem estar ligados à doença. O sintoma mais prevalente da doença são os episódios constantes de diarreia, que podem chegar a ser dezenas de vezes por dia. Por isso, a necessidade de ir ao médico para o diagnóstico da doença. É uma doença que não tem cura, ela tem apenas um controle. Essas medicações elas precisam ser utilizadas para o longo da vida. E muitas vezes o paciente ele responde bem a uma certa medicação ou não responde a outra. É uma terapia muito individualizada. Alguns pacientes têm excelente resposta a certos tipos de medicamento e outros não. Ou mesmo durante o tratamento ele pode perder a eficácia de um remédio e ter que ser trocado por outro. É um tratamento bem especializado que deve ser acompanhado por um médico com experiência em doença inflamatória, em doença de Crohn, para que possa ser adequado o tratamento, individualizado para cada paciente.